Prosseguindo no estudo de história da igreja, agora vamos falar sobre o bispo Vítor. Seria o item 16 aí do nosso material didático. Eu acho que infelizmente saiu um erro, né? Então o bispo Vítor, que está como número 1, na verdade é o item 16, ok? O comentário diz: no ano 189 da era cristã, o bispo Vítor assumiu o bispado de Roma. Olha, então você já sabe, esse período da história, a igreja de Roma já é aquela igreja que ela está fazendo mudanças doutrinárias e sendo acusada de apostasia. Era formado desses bispos que adoravam o demônio para não morrer. Era o que os pentecostais montanistas acusavam. Aí você vai entender por que na história os católicos romanos têm ódio dos montanistas, né? Bom, o comentário prossegue. Os católicos o identificam como Vítor I, que seria o Papa, mas é claro que nesse período não existia nada de papado. Esse bispo, Vítor I, retomou a discussão sobre mudar a data da Páscoa, ou seja, mudar a data da celebração da morte de Jesus. Bom, eu falei para vocês, isso começou lá em 154, né? 154, então, com o bispo de Roma, Aniceto. E naquela época, o homem de Deus, Policarpo, que era assim, a maior autoridade naquele período, discordou dele sobre mudar a data da morte de Jesus. Vocês vejam como isso está sendo debatido já há 3 décadas já de debate. Porque a Igreja Católica ela quer tirar a data da morte de Jesus. Isso era celebrado pela Igreja primitiva como um dia especial, irmãos. Até os batismos, nós temos relatos de igrejas que guardavam para fazer o batismo no dia da morte de Jesus, ou seja, o 14º dia da primeira lua nova da primavera no hemisfério norte, que era a regra bíblica. Então eles guardavam isso, independente de serem judeus ou não, porque foi uma regra estabelecida na Bíblia, de Deus, tá ok? Então não é uma questão judaica. Por exemplo, hoje, nós estamos nos aproximando da Páscoa. A Páscoa católica, ela vai acontecer no dia 31 de março. Essa Páscoa para nós ela não significa nada. A Páscoa, segundo o critério bíblico, vai acontecer no dia 23 de abril. Começa no dia 22 e termina no dia 23 de abril. Essa é a regra bíblica que os judeus seguem até hoje. E todo o argumento deles dizendo nós temos que abandonar esse judaísmo. Não é judaísmo. Foi algo que Deus estabeleceu para marcar o dia e a hora da morte do seu filho. Então, nós como cristãos, na verdade, lá no dia 23 de abril, na hora nona lá de Israel, equivale às 10 horas da manhã aqui no Brasil, está completando mais um aniversário, vamos dizer, da morte de Jesus. No caso, 1995 anos da morte de Jesus. Então, esse momento é especial para nós. A Igreja Católica, a Igreja de Roma e depois a Igreja Católica, com o aval de Constantino, ela coloca isso como regra, que as igrejas deveriam seguir a regra dela. Você pode ver, a regra católica, ela nunca cai no mesmo dia da Páscoa bíblica. Ou seja, é uma ação mesmo para fazer esquecer o sacrifício de Jesus. Essa é a finalidade católica. Por isso as pessoas vão estar comemorando essa Páscoa católica aí, que na verdade não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa bíblica, ou o dia que Jesus de fato morreu. Então a controvérsia está agora no ano 189. O comentário prossegue. Essa controvérsia teve início com o bispo romano Pio, 142 a 154, e seu sucessor Aniceto, 154 a 166. Alguns cristãos mantinham a prática de se reunir no dia da morte de Jesus, porque este dia era profético. Era o dia da morte do Cordeiro Pascal e a morte do Cordeiro de Deus.
Mas a igreja que estava em Roma, liderada pelo bispo Vítor, mantinha a alteração nessa data, passando o dia da Páscoa para o dia da ressurreição de Jesus, que é o domingo. A simbologia bíblica é clara. A Páscoa representa a morte de Jesus e as primícias representam a ressurreição de Jesus. As primícias, está lá em Levítico 23, deveria acontecer sempre no domingo. Por isso que Jesus ressuscitou no domingo. E a Páscoa, ela era flexível, ela podia acontecer qualquer dia da semana. O que a Igreja Católica fez? Ela mudou a Páscoa para acontecer sempre no domingo. E mesmo se a Páscoa bíblica for cair nesse domingo, a regra católica já tem uma maneira de fazer com que a Páscoa dela não caia na mesma Páscoa da Bíblia. Porque entre as regras que ela colocou, ela diz que tem que ser no primeiro domingo após a lua cheia. E a regra bíblica, a Páscoa cai sempre na lua cheia, porque o 14º dia da lua nova é sempre lua cheia. Então, uma das regras católicas é no primeiro domingo após a lua cheia. Se a lua cheia cair em domingo, a Páscoa católica é no outro domingo. Ou seja, as pessoas que infelizmente estão sendo enganadas, né? Porque as doutrinas que vão sendo colocadas no catolicismo proibia até suas ovelhas, seus membros, de participarem do símbolo do sangue de Cristo, quando Jesus Cristo disse claramente: bebei dele todos. Então, irmãos, a história da Igreja Católica é a história dessas doutrinas heréticas que vão sendo organizadas, que já estão sendo organizadas nessa Igreja de Roma, porque não pode mudar essa data. Essa aqui eu classifico como a primeira heresia declarada da Igreja de Roma. Ela já vai, em breve, aí, começar a adotar outros, mas essa aqui é a primeira. Tá bom? E essa questão claramente está errada. Por isso que eu tenho prevenido sempre vocês, não deem ouvido àqueles que dizem que nós saímos da Igreja Católica. Isso é impossível. Isso é impossível e vocês verão por quê. E verão por que essa aproximação das igrejas evangélicas com a Igreja Católica é a apostasia que o apóstolo Paulo falou que viria nos últimos dias. É a apostasia, sim.